Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos meus irmãos que fazem parte desta família. Quero já desejar um bom fim de semana para todos vocês e todos os vossos familiares, né? Saúde e paz para todos vocês. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: Paulo glorificava a Cristo ou a ele mesmo? Ou seja, a glorificação que Paulo falava, que Paulo trazia, né, em suas cartas, em seus ensinamentos, ele se glorificava a si mesmo, ele queria a glória para si ou a glória era para Cristo. Por que o tema é esse? Porque resolvi fazer esse vídeo porque alguns dizem que Paulo criou uma crença e se titulizou, né? Ou seja, ele criou, né, esse apostolado dele, porque ele não foi escolhido pelos discípulos após a ascensão de Cristo na cruz. Então foi Paulo que resolveu dizer que era apóstolo, como qualquer um poderia ter se pronunciado e ter dito que era apóstolo. Veja o ensinamento desses abençoados aí, que são nossos irmãos, mas tem essa linha de entendimento. Então, se Paulo, ele se criou, ou seja, se Paulo inventou uma crença, como muitos dizem aí, que essa revelação de Paulo não foi dada pelo Cristo ressuscitado, e sim foi criada por Paulo, entendeu? Então, como é que Paulo glorificava a Cristo e não glorificava a ele? Então tem muitos pontos nas cartas do apóstolo Paulo, nas epístolas, que Paulo a gente vai ter que tirar, entendeu? E então alguns dizem que Paulo foi criador, né, desse entendimento dele, não foi nada de revelação que ele recebeu. Foi Paulo que criou, porque ele era um fariseu e ele tinha aquele poder de dominar as pessoas, e ele ele deu continuidade a isso e criou uma doutrina. Então, meus irmãos, se Paulo criou uma doutrina, como era que Paulo glorificava Cristo? Veja, o apóstolo Paulo aqui escrevendo aqui aos Filipenses, olha o que Paulo fala no capítulo 2, versículo 9 ao 11. Olha, por essa razão, Filipenses, capítulo 2, versículo do 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou, ou seja, o Eterno o exaltou, sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo, né, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, em outras palavras, Paulo estava aqui falando para os irmãos de Filipos, ou seja, Paulo estava enfatizando a exaltação do Cristo, do Messias, a uma posição divina e o reconhecimento universal de quem ele era, de quem Cristo era. Paulo, em nenhum momento aqui, ele se glorifica, traz a glorificação para ele. Ele está glorificando o Cristo. Então, meus irmãos, como a gente ouve tantos entendimentos por aí de pessoas que ainda chegam a dizer que nós estamos num nível raso,
E eles estão num nível mais profundo, porque a gente está acreditando no que Paulo falou, entendeu? Então isso nos deixa no nível mais baixo, enquanto que eles estão no nível mais alto. Isso aí, segundo um irmão aí, que entende que Paulo criou, entendeu? Foi Paulo que criou essas revelações, não foi, Paulo não recebeu revelação de ninguém, entendeu? Mas, ou seja, Paulo não recebeu revelação do Cristo ressuscitado, foi Paulo que criou, porque Paulo tinha esse poder de domínio. Veja, meu irmão, a que ponto. Outra passagem das epístolas de Paulo se encontra aqui em Colossenses capítulo 1. Vamos lá? Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 20, que diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele que é em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus, aprove ao Eterno, que nele residisse toda a plenitude. Em Cristo. Em Cristo estava toda a plenitude, toda a perfeição. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, observem a fala de Paulo através da carta para os irmãos de Colosso, meus irmãos. Observem a carta. Paulo descreve Cristo como a imagem do Eterno, do Criador, do Soberano, do invisível, o primogênito de toda a criação. E Paulo deixa claro que foi por meio dele e para ele que todas as coisas foram criadas e tudo nele sustenta. Então, a obra redentora é glorificada pela supremacia na criação e na reconciliação de todas as coisas. Eu não vejo Paulo aqui se glorificar, querendo glória para si. Se eu crio alguma coisa, se eu crio algo, entendeu? Se eu invento algo, é claro que eu quero a glória para mim. E se Paulo criou essa doutrina, esse entendimento, entendeu? Então, meus irmãos, Paulo com certeza queria a glória para si. E a gente não vê Paulo querendo glória para ele mesmo, mas sim, entendeu? Falando dessa glória para Cristo. Toda a plenitude, toda a perfeição estava nele. Outra passagem aqui que a gente vai ver é em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18. Olha o que Paulo diz aqui, escrevendo aos irmãos de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Olha o que Paulo diz aqui. Veja bem. Veja bem, observe. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Veja, para os que se perdiam, né, era loucura. A palavra da cruz era loucura para os que se perdiam. Mas para nós, Paulo se inclui. Mas para nós, eles lá, esses nós, eram eles lá. Paulo está escrevendo para os irmãos de Coríntios. Mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Então, meus irmãos, observem que o apóstolo Paulo, ele, nesse texto, Paulo estava glorificando a cruz de Cristo, né? A obra de Cristo na cruz, como um meio pelo qual o poder do Eterno se manifestou, entendeu? Para a salvação. Então eu não vejo Paulo querendo glória para si, mas ele dando a glória a quem merecia, a quem merece, que era Cristo. Outra passagem que a gente vai ver em Filipenses 1, 21. Veja, Filipenses 1, 21. Vamos voltar para Filipenses 1, 21 novamente.
Filipenses capítulo 1, versículo 21, que diz assim, olha, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nesse texto aqui, Paulo, observe que Paulo identifica a expressão profunda, entendeu? Né? Com Cristo, ou seja, Paulo tem uma identificação e ele usa uma expressão profunda, né? Que ele tem com Cristo e coloca Cristo como a centralidade da sua vida. Entendeu? Então veja, meus irmãos, como isso aqui, é claro, alguém afirmar que Paulo, entendeu? Criou uma crença, entendeu? Onde ele descontextualizava, ele anulava o que Cristo, o que a lei falava, o que a lei de Moisés falava, o que Deus falava no Antigo Pacto. Não, Paulo não estava anulando nada. Entendeu? Outra passagem aqui em 1 Timóteo, vamos lá. Paulo não criou nada, não foi doutrina criada por Paulo, coisíssima nenhuma. E quando Paulo, às vezes, ele fala nas suas epístolas, ele diz, falo como homem. Mas tinha momento que Paulo não falava como homem, entendeu? Paulo falava porque foi revelado a ele. Outra passagem aqui se encontra em 1 Timóteo, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo de número 1, eu quero encerrar aqui, capítulo de número 1, versículo 15 e o versículo 16, que diz assim, ó, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se considerava um dos principais pecadores. Aí ele continua 16, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quanto hão de crer nele para a vida eterna. Era crer nele para a vida eterna. Então Paulo estava glorificando a misericórdia do eterno. Veja, e o perdão encontrado por Cristo. A misericórdia e o perdão através de Cristo. Deus havia se manifestado no Filho. Então, onde Paulo serviu como exemplo para os outros, através da misericórdia de Cristo. Então, meus irmãos, é preciso nós termos cuidado com o que a gente ouve por aí. Dizer que Paulo criou, a revelação que Paulo falava era dele, entendeu? Isso é um erro muito grave de pessoas que se acham que sabem tanto e, no final, não sabem de nada. Saudações de paz.